Nós temos pregado aqui na igreja uma série de mensagens sobre a terceira pessoa da Trindade, o Espírito Santo. Nós normalmente falamos muito sobre o Pai, também falamos muito sobre o Filho, e nesses dias nós temos pregado também sobre o Espírito Santo. E aqui nesse texto nós vamos ver, ele vai falar sobre a vida pelo Espírito. Claro que esse texto ele é um texto muito profundo, e não dá para nós trabalharmos todo o texto aqui. Nós vamos começar aqui e vamos depois, numa outra ocasião, continuarmos. Mas hoje nós vamos pegar parte do texto, vamos iniciar esse assunto sobre a vida do Espírito. E aí queremos começar a pensar na vida do Espírito sobre algumas seguranças que nós temos vindas do Espírito de Deus. Quando Jesus estava terminando o seu ministério, Jesus então falava com os seus discípulos sobre a volta dele para o Pai. Os discípulos ficaram preocupados e ficaram aflitos até. Jesus então disse para eles o seguinte: olha, vocês não precisam ficar preocupados, não se turbe o coração de vocês, porque eu vou para o Pai, mas eu enviarei o outro, eu enviarei o Consolador, o Conselheiro, e esse outro que Jesus envia é o Espírito Santo. Nós não estamos vendo o Espírito Santo porque ele é Espírito de Cristo, mas o Espírito de Cristo está aqui nesse lugar. Jesus disse que esse Espírito Santo seria derramado na terra. E esse Espírito Santo, Jesus disse que ele é o outro conselheiro, o outro consolador. Ou seja, essa palavra o outro, do grego, onde foi escrito o Novo Testamento, é um outro que é igual. No grego há duas palavras para outro. Palavra alons e heteros. Heteros é o outro que é diferente. E alons é o outro que é igual. Aqui Jesus usou esse termo: enviarei aquele que é igual. Então o Espírito Santo que está no mundo hoje, atuando no mundo, Deus atua no mundo hoje através do Espírito Santo. É o Espírito de Deus que atua, é Ele que fala ao nosso coração, é Ele que nos convence do nosso pecado, da nossa justiça, do nosso juízo. Quando uma pessoa se converte a Cristo, quando uma pessoa se volta para Deus, quando uma pessoa se rende a Jesus Cristo como Senhor e Salvador, o Espírito Santo passa agora a habitar dentro da pessoa. Isso é uma promessa da Bíblia, é algo extraordinário. Quando nós nos convertemos a Cristo, não quer dizer que nós nos filiamos a uma religião, ou nos filiamos a uma igreja, é muito mais do que isso. Quando alguém se converte a Cristo, o Espírito Santo de Deus passa a habitar no interior dessa pessoa, para guiá-lo, para orientá-lo, para consolá-lo, para encorajá-lo, para guiá-lo a toda a verdade, para fazê-lo compreender as verdades de Deus. Nós, seres humanos, por nós mesmos, as verdades de Deus são tão profundas, que por nós mesmos, nós não conseguimos entender. Por mais inteligente que seja você que está aqui nessa noite, por mais culto que você seja, a verdade de Deus, tão profundas, que nós só conseguimos entendê-las porque esse Espírito de Deus, esse Espírito de Cristo que está no mundo, é Ele quem nos convence, é Ele quem nos orienta, é Ele quem nos faz entender. Por isso que ser um cristão é muito mais do que ter uma igreja. Ser um cristão é ter o Espírito de Cristo habitando em nós. Isso tudo nós já falamos bastante hoje aqui. Dito isso, então, o que diz aqui? Paulo, ele trabalha muito esse assunto nessa carta aos Romanos. Eu vou ler hoje parte do capítulo 8. Mas Paulo essa carta aos Romanos, ela é uma carta, ela é preferida por muitos teólogos, por muitos pais da igreja, porque ela é riquíssima em ensino,
da Bíblia, em ensino sobre essa doutrina, sobre a justificação, como é que você se torna alguém agradável diante de Deus, o que é o Evangelho, o que não é o Evangelho, quem é o Espírito Santo. E aqui nesse texto ele vai falar sobre a vida pelo Espírito, parte dele eu vou ler. Diz assim, capítulo 8: portanto, agora já não há condenação para os que estão em Cristo Jesus. Porque por meio de Cristo Jesus, a lei do Espírito de vida me libertou da lei do pecado e da morte. Porque aquilo que a lei fora incapaz de fazer por estar enfraquecida pela carne, Deus o fez, enviando o seu próprio Filho, à semelhança do homem pecador, com oferta pelo pecado. E assim condenou o pecado na carne, a fim de que as justas exigências da lei fossem plenamente satisfeitas. Em nós, que não vivemos segundo a carne, mas vivemos segundo o Espírito. Quem vive segundo a carne, tem a mente voltada para as coisas da carne, para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito, tem a mente voltada para o que o Espírito deseja. A mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus, nem pode fazê-lo. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. Entretanto, vocês que são sob o domínio do Espírito, da carne, não estão sobre a carne, mas no domínio do Espírito, se de fato o Espírito habita em você. E se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Mas se Cristo está em você, o corpo está morto por causa do pecado, mas o Espírito está vivo por causa da justiça. O Senhor aplica a sua santa e poderosa palavra aos nossos corações, amém? Tem que você reclinasse a sua cabeça para nós orarmos. Senhor Deus e Pai, aplica, Senhor, a tua santa palavra aos nossos corações. Ó Deus, fala-nos aqui, nós precisamos do Senhor. Fala nessa noite e promove com esse falar nessas vidas, Senhor, que possa gerar fé, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir da tua palavra. Ó Deus, que essa seja uma noite em que nós possamos voltar para o Senhor. Nós te pedimos em nome de Jesus. Esse texto que eu li começa uma afirmação muito interessante para nos falar sobre a segurança que o Espírito Santo dá ao crente. Nós estamos num tempo em que a palavra segurança, o assunto segurança, foi falado muito aí essa semana, né? Quando se trata das coisas espirituais, o que dá segurança a uma pessoa? O que faz uma pessoa estar seguro espiritualmente? O apóstolo Paulo vai dizer nessa carta aos Romanos muitas coisas. Se nós pudéssemos passar aqui a noite toda falando sobre isso, ainda não daria. Quanto mais alguns minutos. Então vamos procurar sermos aqui práticos com algumas coisas. Então o versículo começa dizendo que agora já não há mais condenação para os que estão em Cristo Jesus. Não há mais condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A primeira grande segurança que o Espírito Santo traz à vida de uma pessoa é que não há mais condenação para ela. Vocês sabem que o homem, o ser humano, foi criado por Deus e para Deus. Quando Deus criou o ser humano, Deus criou para que o ser humano estivesse em comunhão com Ele, estivesse voltado para Ele. O ser humano, com Deus, ele era uma pessoa feliz, ele era uma pessoa realizada, ele era uma pessoa plenamente satisfeita, espiritualmente segura. Mas como Deus não queria criar um autômato,
Deus não queria criar uma máquina. Deus deu ao ser humano a possibilidade de desobedecê-lo. Porque Deus queria que o homem, sempre quer que o homem esteja com ele, por sua vontade. O ser humano tinha essa escolha. E toda escolha na vida sempre ela tem privilégios e responsabilidades. E o ser humano tinha essa oportunidade de escolher entre obedecer a Deus ou não, entre estar com Deus ou não. E ele optou por desobedecer a Deus. O que nós chamamos de pecado. Pecado é desobedecer a Deus. Pecado é viver alienado de Deus. Pecado é não se preocupar com a vontade de Deus. Pecado é pensar. Pecado é ter a vida dirigida por si mesmo. Pecado é ser dono do seu nariz. E foi isso que o homem fez. E ali, com essa atitude, esse sentimento foi passando de homem para homem, de homem para homem. E o homem então assim, ele se tornou um pecador, e ele então agora já não estava mais na presença de Deus, já afastado de Deus. Deus então elabora um plano para trazer o homem de volta. E esse plano para trazer de volta, ele foi preparado por muitos e muitos tempos. E uma das coisas que fez parte desse processo foi a lei de Deus. A lei de Deus que foi entregue a Moisés. E a Moisés passado para o povo. Tudo aquilo era uma preparação. A lei que Moisés recebeu e que foi na prática, na busca de praticar essa lei, que durante muitos e muito tempo, aquela era uma forma do ser humano buscar ser aceito por Deus, cumprir essa lei. Mas essa lei, por causa do próprio pecado do homem, por causa da própria fraqueza do homem, ela não conseguia alcançar os seus objetivos. O mal não estava na lei, mas o mal estava no homem. Por isso que aqui, em alguns momentos, ele vai dizer que aquela lei, ela era a lei do pecado e da morte. Por quê? Porque o homem não conseguia por si só se tornar agradável a Deus. Nenhum ser humano conseguiu cumprir a lei. E aí então, a vinda de Jesus Cristo foi o único ser humano que cumpriu a lei, totalmente. Jesus Cristo, ao cumprir essa lei, ele então, e ao morrer na cruz em nosso lugar, Jesus Cristo então se tornou o nosso Senhor e Salvador e nos desobrigou de sermos escravos daquela lei, de sermos oprimidos por aquela lei. E aí então ele vem com o Evangelho. Jesus traz a nova do Evangelho. Tudo isso eu estou dizendo para chegar aqui. Portanto, já não há mais condenação para os que estão em Cristo. Quem estava buscando só agradar a Deus pela lei, praticando as coisas da lei, ele estava sujeito à condenação, porque era impossível o homem, na sua inclinação como pecador, cumprir. Mas ele diz que agora que Cristo veio, cumpriu a lei, aqueles que estão em Cristo não estão mais debaixo de condenação. Ou seja, o que é condenação? Já não estão correndo o risco de ficarem eternamente separados de Deus. Estar condenado significa que eu não estou, meus pecados ainda não foram perdoados. E se a qualquer momento eu for chamado por Deus para estar à sua presença, eu estarei despreparado. Por quê? Porque os pecados me separam de Deus. E como eu ainda não apropriei da solução de Deus para o pecado, eu estou condenado. O estar condenado é não se apropriar da solução de Deus para o pecado. Não existe ser humano que não peque. Se você pensar na pessoa mais bonita que você conheceu, mais correta, mais bondosa que seja, todos pecaram. E por isso não podem se aproximar de Deus por si só. Nenhum homem consegue ser salvo por seu esforço. Nenhum homem consegue ser salvo por quê? Porque
nada do meu esforço tira o pecado de dentro de mim. Só quem me lava do poder do pecado, só quem perdoa é Jesus Cristo. Somente Jesus Cristo. E então, essa é uma grande diferença do cristianismo para as outras religiões. Por quê? Porque essa lei que liberta é o Evangelho. E quando o Evangelho é boa nova. E o que é a boa nova? Essa boa nova do Evangelho. Essa boa nova do Evangelho é exatamente para dizer a todo ser humano, para dizer a todos nós, que o Evangelho nos libertou da lei, nos libertou da maldição. O Evangelho é uma boa notícia para todos nós, que diz o seguinte, que agora, para eu ser aceito por Deus, para eu recuperar o meu relacionamento com Deus, para eu ter uma vida eterna com Deus, não depende mais do que eu faço. Antes de Cristo, antes da morte de Cristo, dependia do que a pessoa fazia. Agora não. E aquilo era um peso terrível. Por isso que a gente vê na Bíblia o peso que às vezes a lei trazia para as pessoas. Agora, o que é o Evangelho? O Evangelho é a boa nova, é a boa notícia de que para eu me tornar aceitável diante de Deus, para eu recuperar o meu relacionamento com Deus, não depende mais do que eu faço, mas depende do que Cristo fez. Não depende mais do que eu faço, mas depende do que Cristo fez. Então, para eu me tornar, para não haver mais condenação sobre mim, agora nenhuma condenação há dos que estão em Cristo. Por quê? Porque Cristo já fez tudo o que tinha feito para que nós pudéssemos ser agradáveis a Deus. Ele tomou sobre si os nossos pecados. Ele morreu em nosso lugar. O pecado de toda a humanidade caiu sobre ele. Por isso que na cruz ele disse: Pai, por que me desamparaste? Porque no momento em que ele toma sobre si os nossos pecados, há um momento de separação entre ele e Deus, o Pai. Então o Evangelho, a lei do Espírito é o Evangelho. E o Evangelho vai dizer o seguinte: olha, para você se tornar agradável a Deus, para você ter comunhão com Deus, para você estar perto de Deus, para você ter uma vida eterna com Deus, não depende mais do que você faz. Depende do que Cristo fez. Então ele já morreu. O texto diz que o texto vai detalhando o que Cristo fez. Ele veio, o texto que nós lemos diz que ele se fez carne, porque para ser salvador de homem, não bastava ter só elementos divinos, tinha que ser tanto homem quanto os homens. Porque se não fosse tanto homem como os homens, não poderia ser salvador dos homens. Tudo aquilo que cairia sobre o homem tinha que ser pago por um homem. Então ele se fez homem. O Verbo encarnou, diz a palavra de Deus. O Natal que nós vamos comemorar é a celebração da encarnação do Verbo. Jesus encarnou. Então o que aconteceu? Ele foi à cruz e ali ele pagou o preço dos nossos pecados. Ele se sacrificou por nós. E aí vai acontecer o seguinte: quando Jesus fez isso, por que a Bíblia diz que aquele que está em Cristo não está mais condenado? Porque Cristo nos justificou. Todo aquele que se une a Cristo é declarado justo. Eu não sou declarado justo pelas obras que eu faço. Se você passar a vida inteira investindo sua vida espiritual em algo, achando que é pelas obras que você faz que você vai ser justificado, você está espiritualmente equivocado. É Cristo. O que Cristo fez, quando eu me aproprio do que Cristo fez, quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu sou declarado por Deus justo. É o que a Bíblia chama de justificação. Não pelo que eu fiz, presta bem atenção, mas porque eu me apropriei do que Cristo fez. Então,
nenhuma condenação há para os que estão em Cristo, diz o texto. Conversando. Eu disse para vocês que não vai dar para trabalhar o texto todo hoje, né? Mas eu li o texto todo, que eu ainda vou continuar trabalhando no outro domingo. Mas ele começa dizendo que não há condenação para os que estão em Cristo. Os que estão em Cristo. Ele não está dizendo que não há condenação para todo o ser humano. Infelizmente, muitos, a Bíblia diz que muitos vão entrar pelo caminho da condenação. A Bíblia diz que é apertado o caminho que conduz à vida e poucos vão entrar por ele. Mas é largo o caminho que conduz à morte e muitos vão entrar por ele. Mas o que a Bíblia nos diz é que não há condenação para os que estão em Cristo. E a grande verdade do Evangelho é essa. Então essa é uma certeza que nós temos grandiosa, que Cristo nos liberta da maldição da lei, de toda e outra qualquer maldição. Aqueles que estavam debaixo de maldição porque não conseguiam cumprir, e aquilo era uma coisa terrível. Agora não, agora em Cristo ele cumpriu a lei. Tem muita gente que hoje ainda anda por aí querendo cumprir lei no sentido cerimonial. Claro que não. A lei, ela permanece no sentido moral, mas não mais no sentido cerimonial. Então, o Espírito Santo, então, é que faz essa obra. Mas, pastor, o que tem a ver com o Espírito Santo? Tem a ver com o Espírito Santo, porque a Bíblia diz que somente o Espírito Santo pode te convencer disso. Por melhor que eu me prepare, por mais que eu ore, por mais que eu me prepare para pregar para você, não sou eu que te convenço, é o Espírito Santo de Deus. E é o Espírito Santo que nos convence do pecado, nos convence da justiça e nos convence do juízo. Então, quando eu entendo isso, quando eu abro meu coração para o Espírito Santo falar o meu coração, então o Espírito Santo me fala, e aí então o Espírito Santo me garante isso. Nenhuma condenação há em mim, porque agora o Espírito Santo de Deus habita em mim. Amém? Então, nós temos hoje a humanidade dividida em dois grupos. Seres humanos hoje estão divididos em dois grupos: os que estão em Cristo e os que permanecem em Adão. A Bíblia diz que assim como o pecado entrou no mundo por um homem chamado Adão, a salvação também entrou por um homem chamado Cristo. E aí, quando você se une a Cristo, hoje o mundo é dividido nas pessoas que continuam em Adão. Elas ainda estão em Adão, não estão em Cristo. Cristo veio criar um novo ser humano, um novo povo nessa terra. É o povo em Cristo, não mais em Adão. Quem é o povo em Adão? Em Adão é aquele que ainda está dominado pelo pecado, aquele que ainda não entregou sua vida a Jesus, aquele que ainda dirige sua vida por si mesmo, aquele que ainda não busca a vontade de Deus, aquele que ainda não tem o Espírito Santo habitado no seu coração. Então, nessa noite, Deus está aqui falando através do Espírito Santo. E o desejo de Deus é que todos nós que estamos ouvindo essa palavra dele, nos posicionemos e dizer: não, eu quero esse Espírito de Deus na minha vida para me guiar, para me orientar, para mostrar as minhas verdades de Deus, para me selar, para me dar garantia de que eu sou de Deus, para habitar em mim. A primeira garantia que nós temos do Espírito Santo nesse texto é que nós, em Cristo não há condenação. Em Cristo, somente em Cristo não há. E aí eu queria convidar você nessa noite para entender o que Cristo fez em seu lugar. Ele veio, morreu na cruz, deu a vida para pagar o preço do nosso pecado. E a única maneira do Espírito Santo começar a habitar em mim é se eu reconhecer que sou pecador, reconhecer o meu pecado e, arrependido do meu pecado, eu voltar-me para Jesus, confessar, pedir perdão e abrir o meu coração e convidar
convidá-lo para entrar na minha vida, ser Senhor da minha vida. Estava falando um dia desse aqui na igreja, que existe diferença a pessoa que conhece Jesus e a pessoa que se rende a Jesus. A Bíblia diz que estar em Cristo não é apenas conhecer sobre Jesus. Estar em Cristo é render-se a Jesus, é entregar-se a Jesus, é viver com Jesus, é andar com Jesus. Então, por meio de Cristo, a lei do Espírito que é o Evangelho, me libertou da morte, me libertou do poder do pecado por meio de Jesus. Interessante alguns versículos, por exemplo, João 6,33. O Espírito da vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e vida. Palavras. Ele nos capacitou, 2 Coríntios 3,6. Ele nos capacitou para sermos ministros de uma nova aliança, não de letra, mas do Espírito, pois a letra mata, mas o Espírito vivifica. Gálatas 6,8. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá vida eterna. E Romanos 8,11 diz: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em você, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dará vida a seus corpos mortais, por meio do Espírito que habita em você. Amém? Então é esse Espírito que faz essa obra, e o que nós queremos nesta noite é dizer para você que é Ele que dá segurança. Essa segurança que vai dar na sua vida é o Espírito Santo. Se você é membro dessa igreja e você está procurando essa segurança em prática de regras e essas coisas, não é isso que dá segurança. É bom ser uma pessoa boa, isso é fundamental. Se a pessoa não busca fazer obras boas, se a luz de Cristo não brilhar através dela, é uma incoerência dizer que é cristão. Mas não são essas coisas que nos tornam agradáveis diante de Deus. O que nos torna é nos apropriarmos pelo Espírito daquilo que Cristo já fez por nós na cruz do Calvário. Então, outra palavra que eu quero encerrar dizendo é que o Espírito Santo, ele capacita o crente, a pessoa que o recebe, para andar em vitória. Prestem bem atenção. As maiores derrotas que nós temos na vida são por causa da nossa carne, não é verdade? As maiores derrotas que nós temos na vida não é por causa daquilo outro. As maiores derrotas na vida são causadas pela carne. Sabe o que a Bíblia diz aqui? Quem vive segundo a carne tem a mente voltada para a carne e para o que a carne deseja. Mas quem vive de acordo com o Espírito tem a mente para o que o Espírito deseja. Aí sabe o que ele está dizendo? Quem tem a mente voltada para a carne é morte, mas quem tem a mentalidade do Espírito é vida e paz. Ele vai dizer mais: a mentalidade da carne é inimiga de Deus, porque não se submete à lei de Deus. Quem é dominado pela carne não pode agradar a Deus. É a Bíblia. Mas, gente, como é que uma pessoa não pode ser dominada pela carne? Só tem um jeito: é ser dominado pelo Espírito. Não adianta você ir para um lugar, passar lá se purificando, isolado de todo mundo, quando você sair de lá e cair aqui no meio do convívio de novo. Só tem um jeito. Só tem um jeito de nós vencermos a nossa carne. É através do Espírito Santo. É ser voltado para o Espírito Santo. É ser dominado pelo Espírito Santo. É ser cheio do Espírito Santo. E aqui o texto diz que quem anda em vitória, anda em vida e anda em paz. Porque o texto está dizendo que quem é dominado pela carne,
é um caminho de morte e é um caminho de inimizade com Deus. A Bíblia nos diz que dentro de nós tem duas inclinações conflitando uma com a outra. A nossa inclinação carnal e a nossa inclinação espiritual através do Espírito Santo que habita dentro de nós. A essa luta. O pastor Billy Graham, ele, quando escreveu um livro sobre o Espírito Santo, ele contou uma ilustração de dois esquimós que saíam lá do canto deles e vinham para o centro da comunidade, e ele trazia consigo sempre 2 cachorros. E ele colocava aqueles 2 cachorros para brigarem, um cachorro preto e um branco. E eles ali brigavam. E aí ele começava a pedir que as pessoas apostassem. Quem aposta no preto? Quem aposta no branco? E aí as pessoas apostavam e ele era sempre o último a apostar. Pois todo mundo apostava, ele também apostava. E sempre aquele que ele apostava, ganhava. Aí um dia alguém, presta bem atenção em mim, peça por favor aqui atrás, que eu não quero nenhum movimento aqui atrás, por favor, nenhum movimento aqui atrás. Por favor. Aí ele apostava. Um dia alguém percebendo isso, chegou para ele e disse: vem cá, por que o cachorro que você aposta ganha? Ele disse: é o seguinte, aquele que eu quero que ganhe, eu passo uma semana dando só comida suficiente para ele não morrer. Ele fica bem fraquinho. E o outro, dá uma super alimentação, ele fica bem forte. E chegando no sábado, ele ganha. O que o pastor Billy Graham está falando nessa ilustração é exatamente o que esse autor está dizendo aqui. Quando nós não temos a mente voltada para o Espírito, quando nós não deixamos o Espírito Santo nos governar, quando nós deixamos o Espírito Santo dirigir as nossas vidas, e pior ainda, quando o Espírito Santo ainda não habita, nós vamos alimentando somente a nossa inclinação carnal. E a nossa vida, ela vai sendo marcada pelas dificuldades dessa inclinação carnal. E ela vai nos derrotando. E o que o apóstolo Paulo está dizendo que essa luta que há dentro da gente, é uma luta difícil, porque a inclinação da carne é inimiga de Deus. Então, quando eu deixo a inclinação carnal predominar na minha vida, eu estou entrando em conflito com Deus. E quando eu deixo a inclinação carnal predominar na minha vida, eu estou cavando minha própria destruição, estou cavando minha morte. O que o texto está dizendo é que a mente voltada para o Espírito de Deus é aquela mente, é aquela pessoa que decide deixar o Espírito Santo dominar a sua vida, dominar seu coração, governar a sua vida. E só quem faz isso é o Espírito. Quem pode nos tornar vencedores sobre a carne é o Espírito Santo de Deus. Então, qual é a segurança que o Espírito Santo nos dá? Eu estou falando sobre a segurança que o Espírito Santo dá. Primeiro, ele nos dá a segurança de não estarmos mais sob condenação. Aquele que está em Cristo, nenhuma condenação mais há sobre ele. Nesse próprio mesmo capítulo, mais na frente, versículo 37 e 38, ele faz a seguinte pergunta: quem nos acusará? Quem acusará os escolhidos de Deus? Pois é Deus quem os justifica. Não há mais condenação para quem está em Cristo. Já está perdoado por Deus, foi declarado absolvido por Deus e já está com a sua relação consertada com Deus. O Espírito Santo faz isso. Cristo morreu na cruz, Cristo fez tudo o que tinha que ser feito. Agora o meu papel é me apropriar do que Cristo fez por mim. Me apropriei. Então agora eu estou caminhando na lei da vida,
nunca mais na lei da morte. Agora eu entendo que para eu me tornar aceitável diante de Deus, eu preciso me render a tudo que Cristo já fez por mim. Aí agora tem um outro passo. Qual é a segurança que o Espírito Santo me dá? Que agora, Cristo já fez tudo por mim, eu me apropriei de Cristo, fui declarado justo, o Espírito Santo habita na minha vida, e agora como é que eu faço com a minha inclinação carnal? Então preste atenção, ter o Espírito Santo habitando não é suficiente para você vencer a tua inclinação carnal. Para você vencer a tua inclinação carnal, nossa inclinação carnal, que é um dos nossos grandes inimigos para ter uma vida bem sucedida aqui na eternidade, nós precisamos ter a mente dominada pelo Espírito. Somente o Espírito Santo vai dar a mim, dar a você a segurança de vencer as nossas inclinações. Para que as nossas inclinações não tragam uma vida de derrota, não tragam uma vida de tropeços, não tragam uma vida infeliz, não nos separe de Deus, não mantenha essa inimizade com Deus, mas nos aproxime de Deus. Eu vou parar por aqui nesse texto hoje, nessas reflexões, mas quero convidar você. Daqui a pouco eu vou batizar algumas pessoas. O batismo não salva, quem salva é Jesus. Elas não foram declaradas justas no batismo, foram declaradas em Cristo. O batismo é um testemunho público que elas vão dizer assim para vocês: olha, gente, eu que estou me batizando aqui, e vou dizer, olha, eu me apropriei do que Cristo fez por mim e fui declarado justo diante dele. Eles vão dizer, eu ainda estou aqui nesse corpo, portanto estou na carne, mas não sou mais escravo da carne. Peco, mas não sou mais escravo do pecado. A lei do Espírito me deu vida, e essa lei do Espírito, que foi o Evangelho na vida dessas pessoas, esse Evangelho da vida aqui e da vida na eternidade. Deus não está dizendo isso para nós. Então, que tal você hoje dizer para Jesus: Jesus, eu também quero que essa segurança que o Espírito Santo dá, eu quero para a minha vida. Eu também quero me entregar a Jesus. Eu também quero ser declarado justo diante de Deus. Eu também quero reconhecer o meu pecado, voltar-me para Jesus, entregar minha vida a Ele, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Cristo já fez tudinho para você se tornar agradável a Deus. Agora, só basta você fazer o que lhe cabe, que é arrependido dos seus pecados, crer nisso, entregar a vida a Jesus, e depois disso, caminhar cheio do Espírito Santo, para vencer tudo aquilo nessa vida que te afasta de Deus. Sabe qual é o grande problema do nosso tempo? Não é Deus. O grande problema é que às vezes acontece alguma coisa, alguém fica perguntando, e Deus? Não, o problema não é Deus, o problema é o homem. É um homem que vive nesse mundo não dominado, não com a mente dominada pelo Espírito Santo. E o que ele faz? O homem acaba deixando Deus de lado, faz um monte de besteira, depois quer que Deus venha consertar. E Deus é tão misericordioso que até conserta. Mas o que eu quero que você entenda nessa noite é que essas duas seguranças você tem no Espírito Santo. No Espírito Santo você tem a segurança de que você vai ser declarado justo por Deus. Você vai se apropriar de tudo que Cristo já fez. O Espírito Santo vai habitar no teu coração, e isso é fundamental. A maior marca, se você perguntar assim, qual é a maior marca de um cristão? O que qualifica um cristão? É ter o Espírito Santo habitando nele. Se não tem o Espírito Santo habitando, pode ser tudo menos cristão. O Espírito Santo está habitando nele, por quê? Porque se rendeu a Cristo. Aquele que Cristo tem. Segunda segurança, a lei do Espírito Santo, e o Espírito Santo vai te ajudar a vencer uma das mais difíceis do ser humano: vencer sua natureza carnal, vencer suas intuições carnais. Por que tem tanta briga na casa?
Por que tem tanta briga na torcida? Por que tem tanto problema dentro de casa? Por que tanta tristeza no mundo? Por que tanta infelicidade? É porque o homem está, ao invés de estar dominado pelo Espírito Santo, está com a mente dominada pela carne. Mas Cristo pode te libertar. O Espírito Santo pode entrar no teu coração, na tua vida, e fazer de você uma pessoa dominada pelo Espírito Santo, guiada pelo Espírito Santo, dirigida pelo Espírito Santo. Você não quer nessa noite tomar essa decisão? Se você quer, onde você está, diga isso para Deus. Diga isso para Jesus. Se eu também quero me render a Jesus. Eu quero receber Jesus como meu Senhor, como meu Salvador. Eu quero aquele Espírito Santo habitando na minha vida. E isso é toda a diferença, irmão. Toda a diferença na vida de uma pessoa é se o Espírito Santo habita nela ou não. E o Espírito Santo, a Bíblia diz em Efésios 1,13. Como é que o Espírito Santo habita? Diz assim: quando vocês ouviram a palavra do Evangelho e quando vocês creram, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa. Então presta bem atenção. Quando você crê em Jesus Cristo, quando você recebe o Evangelho, ou seja, você crê que Cristo já fez tudo, e que agora você, tudo para perdoar os seus pecados, tudo para garantir o teu acesso a Cristo já fez, você só precisa se apropriar de Cristo como seu Senhor e Salvador. Crer no sacrifício dele, crer que ele deixou a glória do céu, se fez homem, e aqui habitou, morreu, ressuscitou, entregar a vida a ele. A Bíblia diz: aquele que crê nisso, ouve e crê, vai ser selado com o Espírito Santo da promessa. E quando Deus sela, ninguém tira mais. Ninguém mais tira. Você pode fazer isso nessa noite, convidando o Espírito Santo para entrar no seu coração, na sua vida. E você então se acertando com Deus. Por quê? Porque a nossa inclinação da carne, ela cria inimizade com Deus, ela nos afasta de Deus. Mas quando nós deixamos dominar pelo Espírito, nós nos reconciliamos com Deus, nós nos tornamos amigos de Deus, nós nos relacionamos com Deus. Então tome essa decisão nessa noite, de estar se relacionando com Deus, aí Deus vai te ajudar. Deus, o Espírito Santo vai te ajudar a fazer com que você vença, em que a carne seja vencida pelo Espírito de Deus na tua vida. Se você quer fazer isso, vamos ficar em pé. Se você deseja fazer isso, eu queria fazer uma oração comigo. Eu queria que você fizesse a oração comigo aqui. Olha para mim aqui. Agora, se você quer fazer essa oração, reclina a sua cabeça. Não precisa mais olhar para mim. Feche os seus olhos. Converse com Deus. Diga para Deus que você quer estar em comunhão com Ele, que você deseja estar tendo a tua vida não dirigida por você mesmo, mas você deseja ter uma vida dirigida pelo Espírito Santo, que você não quer ter uma vida governada por você mesmo, mas Deus governando através do Espírito Santo. Diga a Ele que você crê, que você não pode mais fazer nada, já foi feito por Cristo para perdão dos seus pecados, para consertar o seu relacionamento com Deus. Cristo já fez, Ele já morreu, Ele já pagou o preço, e que agora o que resta é você se apropriar de Cristo, porque Ele já fez. E aí no seu lugar diga: eu quero Jesus. Fale para Deus isso. Fala: Deus, eu quero Jesus como meu Senhor. Deus, eu quero Jesus como meu Salvador. Eu creio que Ele morreu na cruz por mim. Diga para Deus que você hoje convida Jesus para entrar na sua vida, perdoar os seus pecados e trazer a salvação. Você quer fazer isso? Então aí no seu lugar, converse com Deus. Fale com Deus. Eu vou fazer uma oração para te ajudar.
maneira nenhuma te conduzir, nem te induzir, de maneira nenhuma, apenas para te ajudar. Se você hoje quer convidar isso, se convidar Jesus para ser o teu Senhor e Salvador, eu quero te ajudar nessa oração. Repita comigo essa oração no seu lugar. Diga assim: Senhor Jesus. Repita aí: Senhor Jesus, em voz baixa ou em pensamento. Senhor Jesus, eu preciso de Ti. Senhor Jesus, eu não quero viver longe de Ti. Eu não quero viver longe de Ti, nem aqui, nem na eternidade. Por isso, nesta noite, Jesus, eu te convido, entra no meu coração, entra na minha vida, perdoa os meus pecados e me dê a Tua salvação. Eu creio que o Senhor já fez tudo para que meus pecados sejam perdoados. E o que me resta eu faço agora, eu me aproprio de Ti. Eu creio que o Senhor morreu na cruz para me salvar. Eu creio que o Senhor morreu na cruz e ressuscitou para que eu não viva mais em condenação. Eu creio e te recebo nesta noite como meu Senhor e meu Salvador. Queridos irmãos e irmãs, dando continuidade ao culto dessa noite, com muita alegria que hoje nós vamos estar aqui cumprindo uma das ordenanças de Jesus. Mateus capítulo 8, versículo 19, Jesus disse para os discípulos: portanto, vão, façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E é isso que nós estamos fazendo hoje aqui. Nós vamos batizar aqueles que se entregaram a Cristo, que estão em Cristo e que publicamente já deram aqui a sua profissão de fé, já foram aprovados pela igreja, foram discipulados, ensinados e agora serão batizados em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O ato de imergir significa que tem uma mensagem tremenda de que quando a pessoa é imersa nas águas, ela está dizendo que como Cristo foi sepultado, eles sepultaram muita coisa na vida deles. Eles sepultaram uma vida sem Deus, sepultaram uma vida dirigida por eles mesmos, sepultaram uma vida dominada pelo pecado, são pecadores ainda, porque ainda não estão no céu, mas não são mais escravos do pecado. Sepultaram uma vida que não tinha certeza da vida eterna, mas quando levantados aqui, simboliza que assim como Cristo ressuscitou, eles também espiritualmente estão andando em novidade de vida. Eles estão andando numa vida com sentido espiritual, uma vida com a certeza da vida eterna com Jesus, uma vida com a certeza de que não há mais condenação sobre eles, uma vida em que agora habita o Espírito Santo. Isso simboliza, isso já aconteceu, o batismo é um símbolo, então vai simbolizar o que já aconteceu na vida deles, mas que pode acontecer também na sua. Pode acontecer na sua, se você render-se a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Vamos orar e logo após então vamos iniciar os batismos. Senhor Deus, muito obrigado, Pai, por esse momento tão significativo na vida de cada irmão, de cada irmã que vai passar aqui pelas águas batismais. Tão significativo na vida dos familiares, tão significativo na vida da igreja, que cumpre assim uma ordem deixada por Jesus. Ó Senhor, mas que seja significativo também para todos quantos estão assistindo a essa cerimônia. Que o Teu Espírito complete a mensagem em cada coração, em nome de Jesus. Amém.
irmã Caroline. A irmã confirma a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Minha irmã, mediante esta tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão Raul, o irmão confirma a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu irmão, mediante esta tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Larissa, a irmã confirma a sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Minha irmã, mediante esta tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Irmão, confirma sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu irmão, mediante esta tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mariana, a irmã confirma sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Irmã, mediante esta tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quando eu batizo um casal, né, marido e mulher, aí eu peço aos dois que adentrem ao batistério, é um momento tão sublime, não é? Quando o esposo e a esposa estão sendo batizados e dando esse testemunho público da sua fé em Jesus Cristo. Não está aqui o Anderson e a Vanessa, recentemente casados. Eles estão hoje aqui também dando esse testemunho público da fé. Quem sabe tem algum casal aqui hoje que precisa receber a Jesus como eles receberam? Quem sabe tem algum casal que entrou aqui hoje que precisa de Jesus na sua vida, no seu lar, na sua família? Faça como esse casal, entregar uma vida a Jesus, levaram Jesus não somente para o coração, mas também levaram Jesus para dentro da sua casa, para dentro do seu lar, para dentro da sua família. Vanessa, a irmã confirma sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Irmã, mediante esta tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Anderson, o irmão confirma sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Sim. Meu irmão, mediante a tua pública
pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Lucas, o irmão confirma sua fé em Jesus Cristo como único Senhor e Salvador da sua vida. Meu irmão, mediante a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Dele é grande. Rafael, o irmão confirma sua fé em Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Meu irmão, mediante a tua pública profissão de fé, eu, como ministro do Evangelho, te batizo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Esse jovem que acaba de ser batizado, no dia que ele aceitou Jesus como Salvador, ele estava nesse culto talvez como você. E eu preguei uma mensagem. Quando terminei de pregar a mensagem, o Espírito Santo revelou para mim que tinha alguém na igreja lutando para entregar a vida a Cristo, mas não entregava. Eu não sou, vocês sabem que eu não sou muito de pronunciar essas coisas, mas eu disse naquele dia: olha, eu sinto que tem alguém aqui que está lutando para não entregar a vida a Jesus. Alguma coisa está impedindo ele, está lutando. Mas eu vou orar, encerrei o culto. Quando eu passei, ele estava ali no canto, na ponta do banco. Ele falou: pastor, quando o senhor for, não vai embora sem falar comigo. Eu esperei lá no meu gabinete, lá embaixo. Ele disse: essa pessoa sou eu. Eu que estou relutando, mas eu não quero relutar mais. Eu quero entregar a minha vida a Jesus. Ele entregou a vida a Jesus. Quem sabe tem alguém aqui nessa noite que você está usando assim toda a sua formação religiosa, toda a sua tradição familiar, todos os seus conceitos, toda a sua filosofia de vida está levando você a relutar em entregar a vida a Cristo. Ele também foi assim. Mas você, como ele, o Espírito Santo falou ao seu coração: não relute. A melhor coisa do mundo e da eternidade é entregar a vida a Jesus. E quando você entrega a vida a Jesus, você faz o melhor para essa vida e faz o melhor para a tua eternidade, para viver uma eternidade no céu com Ele. Deus te abençoe. Não saia daqui sem entregar a sua vida a Jesus, sem receber Jesus como Senhor e Salvador. Todos devem ser conduzidos para cá, tá bom? Senta aqui nos primeiros bancos. Raul, esse aqui é o seu certificado, mas você vai escolher alguma pessoa para vir aqui, ou algumas pessoas, ou duas, ou três, para vir e te entregar esse certificado. Quem é essa pessoa? Minha tia Cléia. Cadê a tia Clara? Cléia! É a tia do Raul, eu não sabia. Muito bem. Você dá o certificado para ele. Olha a foto lá. Olha a foto, Cléia. Deus abençoe. E agora, para quem você vai dar a Bíblia? A gente sempre recebe o certificado e dá a Bíblia para alguém. Então, geralmente, o certificado é para alguém que te conduziu a esse momento. E a Bíblia é aquele que você deseja que viva esse momento um dia, né? Quem que é? Meu amigo da escola, Gabriel Rosana. Opa! Olha a foto,
Gazeta do Povo. Olha qual. Muito bem. Quem que é a próxima? Posso ir? Larissa Scarlatti Tomé. Então, quem que vai te entregar o certificado de batismo? Malu e Beth. Beth está ali, cadê Malu? Uma foto oficial aqui, cadê? Muito bem. Bíblia. Para minha mãe, Jussara. Cadê a senhora Jussara? Jovem senhora Jussara. Vai receber a Bíblia da filha. Isso é um presente maravilhoso, é a palavra de Deus, não é? Maravilhoso. Deus abençoe, viu? Seja bem-vindo. O Rafael já está aí? Rafael Alexandre Adão? Cadê ele? Muito bem, quem que vai te entregar? A Ana. É a causadora de tudo isso. Quase, coautora, né? Coautora. Seu convidado veio? Não veio. Mas está aqui a Bíblia, você entrega. Ai, Deus te abençoe. Caroline Fernandes. Quem que vai te entregar o certificado? Pessoas, mas eu não podia deixar de convidar toda a minha família biológica para estar aqui e agregá-los também. Meu pai, a minha madrasta, minha mãe, padrasto, irmãos e cunhados. Todos aqui na frente. Tem 10 segundos para chegar. 1, 2. E a minha tia também. E a tia. Agora a foto vocês se virem aí, ó. Agora a tia também. Baixa a câmera, tia. Agora a foto aqui. Falta a Bíblia. Agora falta a Bíblia. Para quem você quer entregar a Bíblia? Meu amigo Gilberto. Olha aí, Gilberto. Todo mundo ganha palma, agora o Gilberto também. Lucas Mateus Adas. Lucas, quem que vai te entregar o seu? Minha mãe. Vanilda. E a dona Vanilda. E a Bíblia? A Bíblia é para minha mãe mesmo. Deus abençoe. Mariana Tomás. Quem que vai ter o privilégio de te entregar o certificado? Devagar, Dan. A pessoa não veio, mas entrega. Tá? O nome da igreja e seu nome também.
Deus abençoe. Gabriel Rostolinho. Ah, agora sim, né, Gabriel? Quem que vai entregar? Não, pega não. Quem que vai entregar o certificado para você? A irmã Lígia. Que privilégio, hein, irmã Lígia? Vai chorar. Não vai chorar. Coisa preciosa é saber que a nossa família, né, constitui bênção na nossa vida, de testemunho, de edificação. Quem que vai receber a Bíblia? Seu avô? Ele está aí? Chama ele. Roberto. Seu Roberto. Vamos para o senhor Roberto. Foto oficial. A irmã Lígia tira foto. Seu Roberto, a foto. O pessoal não quer deixar de tirar foto com a Gazeta. Deus abençoe. Vanessa e Deus. Vamos ver juntos. Olha, isso é legal, né? Se batizarmos junto, muito bom. Quem que vai dar o certificado primeiro, Anderson? A Neiva. Cadê a Neiva? Oh. Circuladora. Primeiro pro Anderson. Muito bem. Vanessa, fica aqui. Eu desconfiava. Qual uma a discipuladora, gente, o papel do discipulador na vida da pessoa, do casal, né? Muito bem. Seus convidados vieram? Vamos lá. Quem que é? Marco Aurélio. Fazia muito tempo que a gente não se via, né? Ele trabalhou comigo durante um tempo na empresa que eu trabalho. E quando eu o convidei nas redes sociais, ele prontamente atendeu o meu. Gente, agora vamos ficar de pé, né? E nós vamos terminar celebrando o Senhor, o amor de Deus. O amor de Deus é incomparável, é eterno e nos alcança. Podemos ter visto isso. Alguns de nós pôde perceber, assim, né? Claramente. E o Senhor é quem faz a obra na nossa vida. Vamos lá.